Olá, eu sou o Léo. E eu, a Sofia. E hoje a gente vai revisitar um assunto que todo mundo acha que conhece lá da escola: a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Mas será que a história que nos contaram é a única versão? Ou a mais completa? Pois é, vamos mergulhar fundo para entender que essa história é bem mais complexa do que parece. E tá aqui a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. A chegada dos portugueses foi um descobrimento ou foi uma invasão? Parece uma escolha simples de palavras, né? Mas a resposta muda completamente dependendo do ponto de vista. É o de quem estava chegando nos navios ou o dos povos que já viviam aqui há milhares de anos. Beleza, então vamos começar com os fatos, do jeito que a história tradicionalmente conta. Dia 22 de abril de 1500, uma frota portuguesa gigante, com 13 navios e liderada por Pedro Álvares Cabral, chega na costa do que hoje a gente conhece como Bahia. O plano original, pelo menos o oficial, era ir para as Índias, para negociar especiarias. Só que no meio do caminho eles encontraram um continente. E na cabeça desses europeus, o que eles viram era um novo mundo. É bem importante a gente entender o que essa expressão significava para eles, sabe? Eram terras que simplesmente não existiam nos mapas deles. Um lugar cheio de potencial para tirar riquezas, para expandir o Império Português e, claro, para espalhar a fé cristã. Era uma visão de oportunidade e de expansão total. E é exatamente aqui que a discussão fica mais interessante. As palavras que a gente usa para falar sobre esse evento não são só um detalhe. Elas, na verdade, constroem a história de jeitos completamente diferentes. Isso nos leva para um conceito que é chave para entender a história: a historiografia. Pois é, historiografia não é só sobre o que aconteceu, mas principalmente sobre como a gente conta o que aconteceu. A escolha de uma palavra nunca é inocente, nunca é neutra. Ela sempre carrega uma intenção, revela um ponto de vista e pode tanto iluminar uma parte da história quanto apagar outra. Ok, vamos quebrar isso aqui. Descobrimento dá aquela ideia de que algo estava perdido ou era totalmente desconhecido, e quem encontra é o herói da história. Achamento já soa mais casual, tipo um encontro inesperado, sem querer. Agora, invasão, essa palavra tem um significado bem direto, né? É sobre força, sobre entrar e tomar um território que não é seu para dominar. Então, a gente volta para o ponto central. Qual dessas palavras descreve melhor o que rolou em 1500? É aqui que o debate esquenta de verdade e as diferentes visões da história batem de frente. Essa pergunta é o coração da crítica. Pensa bem. Como é que se descobre uma terra que não estava nem um pouco vazia? A gente estima que milhões de pessoas, de centenas de povos diferentes, com suas próprias línguas, culturas super complexas, já viviam aqui. Para eles, essa terra não tinha nada de nova. Era o mundo deles. Nossa, essa frase é muito boa para virar chave na nossa cabeça. Ela mostra o quanto a história que a gente aprende é focada na experiência europeia. Se o critério para descobrir é simplesmente não conhecer um lugar, então o encontro foi uma descoberta dos dois lados, certo? A grande questão é, por que só um lado da história levou o crédito de descobridor? E olha, isso não é só uma discussão teórica, não. Nas comemorações dos 500 anos, lá em 2000, a escolha das palavras mostrou projetos políticos bem diferentes. O governo brasileiro oficializou descobrimento, reforçando aquela ideia de que a nação brasileira começa com a chegada dos portugueses. Já Portugal preferiu achamento, que é um termo mais leve, sugerindo um encontro casual, quase que para suavizar a imagem do seu passado colonial. Mas vamos em frente, porque além das palavras, esse contato entre mundos teve consequências muito, muito reais e que duram até hoje. E esse processo não foi simples, não foi uma coisa só. Exato. A gente pode dividir esse processo em fases. Primeiro, a curiosidade e a troca. Imagina a cena, dois mundos que nunca tinham se visto frente a frente. Foi um momento de estranhamento, de olhar um para o outro e trocar objetos. Mas essa curiosidade rapidinho virou exploração. Os portugueses olharam para a natureza daqui e viram o potencial de lucro, principalmente com o pau-brasil. E para explorar, o processo evoluiu para conflitos e subjugação. Aí a gente está falando de guerras, de escravidão, de doenças que dizimaram populações inteiras e da tentativa de impor a cultura europeia. Mas, e esse é um ponto fundamental, a gente não pode esquecer da resistência indígena. Os povos originários não foram vítimas passivas. Eles lutaram, resistiram, negociaram e defenderam suas terras e suas culturas. Uma luta que, aliás, continua até hoje.
E esse gráfico aqui ajuda a gente a visualizar bem essa evolução que a Sofia descreveu. O que começa como curiosidade escala muito rápido para um processo longo de exploração, de conflito, de dominação e, o que é crucial, de resistência. Essas fases não são separadinhas, elas se misturam e os efeitos delas continuam muito presentes. Ok, depois de tudo isso, a gente pode se perguntar, tá, mas e daí? Por que um debate sobre palavras de mais de 500 anos atrás ainda importa tanto hoje em dia? Importa porque a linguagem que a gente usa molda como a gente entende o mundo e o nosso próprio país. Como o escritor Daniel Munduruku explica aqui, chamar de povo em vez de tribo não é um detalhe. É devolver a autonomia, a dignidade para essas sociedades, reconhecer que elas são nações. Ou usar indígena, que significa originário daqui, em vez de índio, que nasceu de um erro geográfico dos europeus. Exatamente. Quando a gente escolhe a palavra descobrimento, a gente coloca os europeus no centro como os protagonistas. Quando a gente usa invasão, o foco muda para a experiência e para a resistência dos povos indígenas. Nenhuma palavra é neutra, cada uma delas conta um lado da história. E é por isso que questionar a história é tão importante. A ideia não é apagar uma versão para colocar outra no lugar, mas sim adicionar as vozes que foram silenciadas por tanto tempo. Entender como a gente conta o nosso passado afeta diretamente o jeito que a gente constrói o nosso presente. Então, fica a reflexão. A escolha de uma palavra pode, sim, mudar toda uma história. Que outras histórias que a gente aprendeu será que merecem um novo olhar? Fica aí o pensamento. Até a próxima!